Como eu resolvi minha dor no tendão de Aquiles que me incomodou há uns meses na corrida? O primeiro ponto é que a dor era no terço médio do tendão e não onde ele se encaixa lá no calcanhar, o que facilita o tratamento, já que é uma região mais vascularizada, diferente da inserção final dele. Uma coisa que muitos ainda fazem é alongamento, mas não tem sido mais recomendado, especialmente para dor insercional. Ao invés disso, foquei em trabalhos miofaciais, tirando aqueles pontos gatilhos, que são as contraturas, de músculos associados ao tendão, como os gastrocnêmios e o sóleo. Nesses mesmos dois músculos eu mantive o fortalecimento, mas não com amplitude, e sim de forma isométrica, por pelo menos 4 semanas. Além disso, estimulei músculos acessórios ao tendão na corrida, como os inversores do tornozelo e os intrínsecos do pé, que não necessariamente precisam ser isométricos, porque exercícios nesses músculos não sobrecarregam tanto o tendão. Segui esse fluxograma que é bem interessante para casos como esse e para outras dores tendíneas. Se a dor tiver maior do que 5, considerando 0 a 10, foque em isometria. Se a dor reduzir ou estiver abaixo de 5, mantenha ou retome os isotônicos. Muita repetição, pouca carga. Para quem não sabe, isotônicos são exercícios que a gente usa amplitude de movimento para fortalecer, diferente da isometria que a gente fica parado produzindo força. Tolerou bem esses estímulos e a dor não piorou, comece a adicionar peso e reduzir repetições. Novamente aguentou a carga e sintoma segue não piorando, inicie exercícios pliométricos, como saltos e pular corda. Por fim, a dor segue sem aumentar e está diminuindo cada vez mais, volte a seu esporte-alvo de forma gradativa. Em qualquer uma dessas fases, a dor aumentou de 5, o ideal é voltar para o passo anterior. Uma das teorias modernas é que o tendão precisa sim de carga para melhorar. Por isso, exercícios e até treinos podem sim ser mantidos com dor abaixo de nível 5, desde que a mesma vá reduzindo aos poucos e que não haja sinais inflamatórios em conjunto, como edema e picos de dor. A grande dificuldade de tratar tendinopatia se deve ao seguinte: após uma carga, o tendão fica alguns dias se equilibrando entre quebra e produção de colágeno, que é a sua principal proteína e que é fundamental na sua função de mola potente. Após esse período é que vira a chave, o tendão mais sintetiza, produz, do que degrada, quebra colágeno. Até 36 horas, que é 1 dia e meio após receber uma carga, o tendão mais quebra do que produz colágeno. Por isso a dor tem que ser monitorada 1, 2 ou até 3 dias depois de um estímulo. Se não cuidarmos desse detalhe, o tendão pode ficar desequilibrando a balança do colágeno e entrando num ciclo de muito mais sobrecarga e degeneração. Rodrigo, mas isso é muito complexo, como é que eu vou botar esse monte de detalhe na prática? Essa tabelinha aqui pode nos ajudar. Se a dor na hora e no dia seguinte for entre 1 e 2 e a percepção do paciente de esforço for muito baixa, entre 0 e 1, a gente não precisa dar nenhum dia de intervalo entre as atividades. Se a dor na hora for entre 2 e 3, no dia seguinte aumentar um pouquinho para 3 e 4, e a percepção de esforço do paciente ficar entre 4 e 2, pode sim ser interessante a gente dar pelo menos 2 dias de intervalo entre as atividades que sobrecarregam o tendão. E se a dor na hora for entre 4 e 5, no dia seguinte aumentar para 5 a 6, e a percepção de esforço do paciente ficar entre 5 e 10, é bem interessante a gente dar pelo menos 3 dias de intervalo entre essas atividades. E aí, te ajudei a descomplicar um pouco o tratamento do tendão? Comenta aí. Todas as informações do post sairão daqui, os artigos estarão disponíveis e resumidos lá no nosso grupo de estudo, pega no link da bio, e me segue para fragilizar menos e confiar mais no corpo humano.